Fique agora com o podcast Dedo de Prosa, comigo, Ramon Costa, onde o nativismo encontra o agro. Olá, boa noite, internautas, queridos amigos e amigas que nos ouvem na Rádio União FM e também agora nos assistem neste projeto que se chama Dedo de Prosa Podcast, onde o nativismo encontra o agro. Hoje, mais um episódio especial trazendo um pouco dos expoentes que fazem da nossa região sul ser o que ela é. Pessoas que cantam, contam histórias, pessoas que participam da cultura e também atuam nas mais variadas áreas. Comigo hoje, Rodrigo Jacques, cantor, muitos de vocês conhecem, mas hoje vai falar também sobre agronomia, sobre ser agrônomo, uma função totalmente ligada à terra, literalmente. Para quem não me conhece, eu sou o Ramon Costa, no Instagram, @Ramonzinho Costa. Também sou locutor da Rádio União e tenho o programa União Nativa todos os domingos, das 9 da manhã até as 14 horas, até as 2 da tarde. Te convido a ouvir o programa, se tu ainda não ouviu. Já deixa uma curtida, um like, um joinha e deixa também um comentário. Através dos comentários vocês podem conversar comigo, conversar com o Rodrigo e deixar ali as questões que vocês tiverem e nós vamos respondê-los. Eu vou respondê-los com toda certeza lá no YouTube, aqui no YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma noite de Dedo de Prosa Podcast. Rodrigo Jacques, que alegria recebê-lo aqui no Dedo de Prosa. Já nos conhecemos há algum tempo por causa da música, por causa da rádio, e hoje conversando um pouco a respeito de agronomia. Primeiramente, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal que não te conhece, contasse um pouco do teu início na terra, criança, infância, etc. Sim. Boa noite, Ramonzinho, boa noite, ouvintes. É uma satisfação, uma honra ter sido convidado para falar um pouco de nós, vamos dizer assim, da nossa terra, porque eu, como agrônomo, sou um partícipe da maior função que existe na nossa região, culturalmente e economicamente, que é o meio rural. E as minhas atividades, como de tantos outros agrônomos, interessam exatamente a esse meio e a essa nossa economia. Olha, Ramon, a terra sempre esteve conosco, desde que a gente nasceu. Embora meu pai fosse militar e a gente andasse pelo Brasil todo e até no Paraguai, sempre no verão nós voltávamos para Jaguarão. Sempre, todas as férias de verão, até meus 21 anos, foram na estância do vô, na divisa de Jaguarão com Herval, um lugar paradisíaco, encantador, uma lembrança que eu tenho, que, aliás, é tema da maioria das músicas que eu componho. Tu já bebias da fonte desse regionalismo mesclado do Uruguai e do Brasil, porque ali na fronteira se misturam tudo, né? Exatamente. Linguagem, costumes. Claro, não, a minha avó materna é uruguaia pura. E sempre tem algum pedaço da família dos dois lados, né? E a minha mãe tem nacionalidade uruguaia, naturalmente, assim como o meu tio, irmão dela, Luiz Carlos. E o que acontece? A gente se criou ouvindo esse tipo de música, música da linha, música uruguaia, música argentina, música paraguaia, muita música clássica e música gaúcha de boa qualidade também. Que legal. E essa tua vivência rural foi uma mistura de vivências urbanas, como tu falou, tu rodou o Brasil junto com a família, com teu pai, e teve também a vivência de campo que dá a origem do teu avô, dos teus pais. Exatamente. Sempre tiveram essa ligação com o campo mesmo, de idas no campo mesmo. Os dois lados da família são proprietários rurais de origem. Ah, que legal. Tanto o meu pai como a minha mãe. Como eu te dizia, na estância do meu avô, ou seja, o lado materno, eram todos os verões, enquanto o lado do pai estava em mãos de um cunhado dele que atendia. Então a gente raramente ia na época. Após ele se aposentar, em 85, foi assumido esse campo na beira do Rio Jaguarão, a estância dos Tucutuco. E aí sim, o contato foi mais frequente, porque nós tínhamos vindo já definitivamente. Ou seja, eu vim estudar em Pelotas, fazer a minha agronomia, né? E os meus pais morando em Jaguarão, todos os finais de semana ia, e sempre que tinha legal. trabalho, como até hoje, quando tem muito serviço, a família se reúne, a gente faz as coisas grandes, se faz com muita gente. É uma família grande? São bastante... Hoje somos 5 irmãos, fomos 6, mas meu irmão nos deixou. Que legal. E todos nós temos um vínculo, todos nós, a gente, de vez em quando, se reúne lá. Entendeu? Assim, onde os pais construíram aquela casa, construíram tudo. Enfim, é uma história muito longa. Vamos abreviar, porque senão nós vamos perder a noite. Uma aqui. pergunta. Estamos nos encaminhando para Expo Inter,
para as provas do freio de ouro. E o seu Carlos, que foi nosso convidado anterior, me comentou que teu pai foi um participante, digamos assim, vou dizer dessa maneira, né, ativo da criação de provas do freio de ouro. Me conta um pouco melhor essa história aí, para mim entender. Bueno, vou te contar. O meu pai, como mestre de equitação, de cavalaria, né? E ele é mestre de equitação, fez o curso de equitação. Ele era militar da cavalaria? Da cavalaria. Ah, ele ganhou que espora legal. de prata, inclusive morou no exterior dando instrução de equitação. Morou em Assunção, moramos em Assunção, e lá ele foi dar instruções, tá, de equitação e blindados, que era a especialidade dele. legal. Tá, mas afora isso, quero dizer, sempre ele teve, desde muito novo, um certo formigamento com a equitação em si e o cavalo nosso, a nossa equitação gaúcha. Existe um livro, uma pena não ter trazido, um livro que ele escreveu que se chama Registro da Equitação, Registro da Eficiência da Equitação Gaúcha. Tá? É um livro interessantíssimo. Que legal. Não é um livro extenso, é um livro que todo mundo pode ler, porque ele fala de história e fala de coisas. Bom, vamos voltar. Não, mas deixa eu só reforçar com o nome do livro para o pessoal pesquisar em casa. Registros da Eficiência da Equitação Gaúcha. Eu acho que só a BCC tem hoje para vender. Que legal. Tá? Que bacana. E o que acontecia, então? Em Jaguarão, desde o começo, ele e outras pessoas que pensavam o cavalo de cima, vamos dizer assim, andando, né? As provas de redomão, essas provas de 21 dias de redomão, 21 dias, 30 dias, também nasceram em Jaguarão, também pela mão do pai, meu pai e o seu Odócio Corrêa. Eram dois. Ele fazia na prática e depois foi registrando isso e Não, guardando. Ele observava a observação de campo, como é que os caras domavam, como é que eles faziam, entendeu? Como é que os domadores agiam nas instâncias, e com isso ele foi montando uma prova, tá? Com informações daqui e dali, e os 21 dias nasceram por orientação do seu Odócio Corrêa, que disse que eu levava a tropa de gado até Rio Grande, Jaguarão a Rio Grande, e voltava. Levava potro, quando chegava de volta estavam prontos para enfrenar. Então, nas paradas, ele ia galopeando os potros e ia fazendo. Assim nasceu a prova de redomões. E a prova de redomões inspirou as exposições funcionais, tá? A partir de 78, se eu não me engano. O que aconteceu? Os cavalos crioulos já eram... já tinham um certo... Como é que eu vou dizer? Prestígio da morfologia. Tinha prestígio, e a morfologia é o que vingava. Então, nós estávamos cheios de cavalos gordos, muito lindos, bonitos. As poucas provas que tinha de funcionalidade durante as exposições eram provas muito discretas, provas muito pequenas, vamos dizer assim, para o tamanho da raça, entendeu? Muito acanhadas. E aí, vamos começar a fazer. Bom, aí começaram a criar uma prova funcional. A partir da movimentação dos redomões, nasceu os critérios de avaliação de morfologia. Andaduras, uma prova de figura para demonstrar mobilidade, a rédea, a flexibilidade, uma prova de aparte, que era tirar um gado de um lote e levar para o outro, no meio do campo, lá no meio, no caso, na pista de Jaguarão, na bacia, e depois uma prova de paleteada, que tu fazia... Bom, já era junto, porque quando tu apartava o boi do lote para levar para o outro, ia ter, mas ainda assim, em seguida, fizeram o brete, e durou muito pouquinho essa escaramuça maravilhosa, natural, que seria uma parte de campo, né? Sim. Em seguida, alguém deu a ideia, se não me engano foi de Bagé, que deram a ideia de colocar, porque estava chovendo, colocar dentro da mangueira de remates. Aí nasceu a prova de mangueira como é hoje. Apartando ali naquele espaço confinado ali para tu aí as regras foram se diluindo, enfim. E que exige uma perícia tremenda ali, porque ali tu vê com o animal... Nos primeiros 4 anos, tá, foram fazendo isso, essas provas foram acontecendo, Jaguarão, Bagé, Uruguaiana, uma outra livre, que seria Barra do Ribeiro, e foi mudando, tá, Guaíba, naquela região ali. Então, os melhores animais resolveram, nos 50 anos da BCC, fazer o freio de ouro, porque não é freio de ouro por ser de ouro, pelo jubileu de ouro da associação. Isso as pessoas, muita gente não sabe. Eu não sabia, olha, dedo de prosa também é cultura. Olha comemorativo aos 50 anos da BCC, as bodas de ouro, a prova se chamava freio de ouro. Tanto que por poucos anos foi chamado de freio do ano. Freio do ano. Freio do ano. O freio de ouro foi só nos 50 anos. Depois foi freio do ano, acho que 1 ou 2 anos. Aí disse, não, mas tá faltando pompa. Voltou a ser freio de ouro, freio de prata, freio de bronze. Agora aumentaram para alpaca também. É uma prova muito colorida, maravilhosa. Que ocorre sempre no final de agosto. Vai acontecer agora no final de agosto. Ela é a junção de todas as outras provas, os melhores de todas as credenciadoras, semifinais, enfim. Bocal de ouro, que é
que é cavalos de Dá para novos. dizer que a disputa, digamos assim, a premiação mais nobre e cobiçada para os criadores de cavalo crioulo, com toda certeza. É um dos pilares da seleção, né? Esse é um assunto que dá um programa inteiro. Existe a marcha de resistência, Sim. existe a morfologia em si, existe o freio de ouro. O peso da marcha de resistência é o mesmo do freio de ouro, quando se trata de pontuar cavalos para o registro de mérito. Porque a origem da raça é a rusticidade, a resistência e o poder de recuperação, que é a marcha que dá. Não são cavalos que comem, são cavalos... Mas, isso vai dar um outro programa. Ótimo, que maravilhoso. Então, programa. Por favor, o nome do senhor, seu pai? O meu pai é Bayard Bretanha Jaques. Que legal. Que legal. Aqui, para quem está nos assistindo, Jaguarão, essa cidade que nós estamos citando várias vezes, de onde tu és, ela é bem ao sul do Brasil. É a nossa cidade fronteiriça, faz fronteira com o Uruguai, na cidade de Rio Branco. E mais ao sul depois, acho que Chuí só, né? Só o Chuí. Chuí e Santa Vitória são mais ao sul. Santa Vitória, né? São mais ao sul. Mas tirando essa, mais próxima de nós aqui dá uns 100 e poucos quilômetros. Que dá daqui a Jaguarão? 140, Eu costumo mexer com o pessoal, né? O pessoal fala assim, como vocês são diferentes, principalmente com conhecidos que estão acostumados com um caractere de gaúcho diferente, né? Eu disse, não, mas é que o gaúcho daqui da nossa região, ele é diferente. A gente é mais uruguaio do que serrano, pra vocês terem uma ideia. Porque a gente tá a 100 quilômetros do Uruguai, 100 e poucos quilômetros do Uruguai, tá a 350 quilômetros da Serra Gaúcha. Exatamente. É outro bioma, é outra, né, outra estética. Boina. Tô de boa. A própria boina já fala muito, né? Mas enfim, que legal essa parte da história. Queria trazer isso à tona, porque o seu Carlos me comentou e eu achei maravilhoso. Mas vamos lá. Tu, guri, tu já tinha aspirações pra música, pra lidar com o campo e trabalhar com o campo, ou tu escolheu, assim, a agronomia porque tu pensasse, é uma maneira de eu seguir inserido no campo? Era uma profissão que tu via como algo nobre ou que ia te possibilitar um futuro garantido, algo do tipo, ou não? Era uma coisa ou outra. Porque ou seria veterinário ou seria agronomia. Tu só bifurcava pra dois, cara. Meu irmão mais velho é o veterinário. Aí eu tive que ir para o segundo carro. Mas eu adoro a minha profissão, eu trabalho com ela desde que me formei. E... Tu falaste que viesse estudar aqui? Vim, eu fiz faculdade... Direto para a faculdade, não fez cavejeiro? Não, em Brasília eu fiz um pouco da faculdade de geografia. É uma faculdade que tem muito embasamento, tem geologia, tem um monte de coisa. Sim. E eu vim fazendo de lá, mas eu não completei. Eu vim para cá porque lá naquele momento... Não tinha uma agronomia acessível. Já era uma referência aqui, nessa época já era uma referência. A Eliseu Maciel é uma referência das mais antigas, né? Que legal. Tá, isso mais ou menos... Bom, aí tu veio com o intuito de estudar e tinha algum vínculo com a música ou não? Ou era um hobby? Só de ouvir... Não, eu vou dizer uma coisa. Quando nós moramos em Assunção, que eu tinha 10, 11 anos, o meu pai, sabendo que a musicalidade do Paraguai é uma coisa fortíssima... Maravilhoso, né? Tá, ele deu um jeito de nos inserir, conseguir um professor, uma coisa... E aí nós tivemos os primeiros violões que a gente ganhou, umas casquinhas de ovo, era um troço bem, bem simples. Não me lembro se seriam tão bons ou para nós era o suficiente. Ali foi o primeiro gosto. Não que a gente tenha aprendido muita coisa ali, mas a gente foi andando... E tocando, começamos a tocar. Eu tocava nas festas, em assado. Eu nunca tinha tocado nem na frente do microfone. Era só puro hobby mesmo. Pura farra. Daí o que aconteceu? Aí o cara gosta, né? Vai aumentando a quantidade de músicas e sempre voltados para esse lado. Embora em Brasília eu tenha tocado um pouco de música popular, porque tinha uma vizinhança musical na volta, Oswaldo Montenegro morava ali perto. Ah, que legal. E tinha outras pessoas também que tocavam violão. E eu comecei a aprender, mas sempre autodidata. Eu não sabia nem o nome das notas direito. Depois eu vim aprender. E o que aconteceu? Eu fui aumentando a quantidade de repertório, a quantidade de... Comecei a vir morar em Pelotas. Na faculdade, finalmente no fim da faculdade, aliás, felizmente... Eu conheci músicos como Egberto Parada, conheci músicos como... Teu parceiraço até hoje. Exatamente. E aí, eles começaram a me dar bomba. Não, tu tem que escrever. E eu, no finalzinho do meu tempo trabalhando em Jaguarão, que eu trabalhei para o Ministério da Agricultura, tá? Um vínculo com a Prefeitura e o Ministério da Agricultura, trabalhei 7 anos lá no Porto Seco, já como agrônomo. Já formado como agrônomo. Ah, que legal. E lá eu comecei a escrever. Porque eles me disseram... responsáveis, Parada, né?
que tu conhece bem, o Martim César Gonçalves, lá de Jaguarão, um poeta bárbaro, tá? E alguns outros amigos. Aí comecei a escrever. E o que aconteceu? Quando eu tive que me mudar para Pelotas, a minha inspiração, que eu depositava muito nos cavalos, que eu trabalhava cavalo para prova, eu corria credenciadoras, eu domei muito cavalo, redemorei muito para tentar encontrar um método que me satisfizesse, né? Só que aí eu tive que abandonar por causa da distância, né? Não tinha mais como. Aí eu voltei as baterias para música. E aí comecei a ir a festivais. E nesses festivais aqui do Rio Grande do Sul, alguns em Santa Catarina, eu tenho mais de 50 músicas. Que legal. Com a minha... Isso tu sabe já, com a minha assinatura. E um troço, como é que eu vou dizer? É um laboratório, né? Os festivais é uma escola maravilhosa. Porque ali chega gente de várias... Exatamente. Vários e aí tu lugares. tem uma bala para dar o teu tiro, para ver, tu não pode errar, tu não pode engasgar, tu não pode nem tropeçar. Qualquer escapadinha que tu dê, tudo ou todo nada. mundo enxerga. É todo tudo ou mundo nada. enxerga, exatamente. Que legal. E a partir daí eu comecei. Eu tenho 2 discos gravados, tá? Todos de autoria minha, letra e música, produzidos pelo Parada, tá? Que me conformo com são lembranças da minha infância. E além dos discos, né, dos teus temas, tu ainda tem vasto acervo de folclore, Alfredo Zitarro. Sim. A casa dos meus pais sempre foi recheada de música boa. Eu sou muito fã do teu projeto Uruguai Vive. Aquele projeto é maravilhoso. Viva Uruguai. Viva Uruguai. Viva é Uruguai, muito bom. Eu e o Parada fazendo aquilo um troço voltado à história do Uruguai, né? Desde o fim do início indígena, o fim vamos dizer assim, da história indígena, que termina com o Rivera, com aquela gente que fizeram atrocidades com os charruas, mas não importa, isso também não é para agora. E a gente vai contando a história com as datas e músicas que acompanham essa história. Eu acho bacana também. E a agronomia sempre seguiu te dando esse embasamento e também te mantendo em contato com a terra. Literalmente, como eu disse, né? Porque aí a agronomia... Vamos entrar um pouco na agronomia em si. Tentando mostrar para o pessoal de casa, apresentar a possibilidade aí, quem tem interesse de ter esse vínculo à terra. Claro. Nós temos, acredito que uma empresa que é uma referência no mundo, que é a Embrapa, e a agronomia está 100%, 110% ali dentro. A Embrapa é uma coisa maravilhosa. A Embrapa é responsável por muito, quase tudo da evolução que a gente tem aqui. Eu não vou dizer quase, eu vou dizer tudo, mas é a maior 90% parte. Porque existem outros, existe o IRGA, existem outras empresas que também trabalham com melhoramento. Mas a Embrapa é um troço sensacional. A Embrapa é um troço fantástico. O que a Embrapa daqui deu de... Eu me lembro, há uns poucos anos atrás, a soja aqui na nossa região era uma tristeza, porque o cara colhia 25 e soltava foguete, 25 sacos. Hoje se colhe 50, 60, 70 sacos aqui na região. Isso são variedades que a Embrapa adaptou. Porque legal, nós temos um clima diferente do clima lá de cima da serra, onde já se colhiam 60, 70, 80. Mas aqui o clima é diferente. Nós estamos numa região que o clima... tem uma seca de verão. E por muito tempo, aqui na nossa região, por muito tempo, a gente via as plantações e era o arroz, né? A predominância, ainda é o arroz o predominante aqui da nossa região ou não? Não, eu acho que em extensão deve estar batendo parelho, porque o que acontece? O arroz, qual é a vantagem do arroz? O arroz, embora seja uma cultura cara, tá? É uma cultura que tu praticamente domina o clima, com a irrigação. A soja não tem, a não ser que tu ponha pivô. E já tem muito pivô. O pivô transforma a soja numa coisa tão séria, tão segura, quanto o arroz. Porque ela domina o clima. Inclusive, gente que tem pivô, claro, o investimento é alto. Como também. O que é o pivô? Explica para quem está em casa. O pivô é um tramo de irrigação alto, aéreo, com rodas que tu movimenta ele de um lado para o outro, entendeu? De acordo com o que tu precisa dentro de uma lavoura. Então, tu faz chover na tua lavoura a hora que tu quer. A quantidade que tu quantidade de água que tu quer. É a perfeição de produção. Ali cabe tu escolher a variedade correta, tá? Claro, tens que ter uma topografia boa, uma textura de solo boa, assim, uma estrutura boa para tu poder adubar, para tu poder manter um alto nível de produção. A aplicabilidade do agrônomo seria dar esse suporte para quem planta.
Para quem cuida da terra e planta e vê a qualidade de solo. É isso aí, vê a qualidade de solo, melhoramento, o que mais? Faz quase tudo. Fala para um leigo que não entende de agronomia. Faz quase tudo. O agrônomo pode até te indicar o campo certo que tu quer comprar para começar a investir nisso. Por exemplo, eu quero comprar uma chácara para ir morar. Eu quero arroz. Então eu vou te indicar a região correta do arroz. Eu vou te indicar, aqui as temperaturas são assim, assim, assim. Esse solo com análise, tu tem que botar calcário assim, tu tem que botar NPK, tu tem o tipo de adubo, entendeu? Que tu vai precisar. Tudo isso o agrônomo está envolvido. A semente que tu vai comprar, qual é a melhor. Depois, acompanhamento para ver se há doenças e outras coisas. Enfim. Ele é quase um corretor rural. O agrônomo avalia a terra que tu vai comprar, que aliás é uma coisa que eu faço bastante, que é a avaliação. Tá? Avalia a terra e diz, essa terra vale tanto. Aí tu chega pro proprietário e diz, eu posso pagar tanto. Aí o cara, mas não sei o que, coisa tal. Aí tu apresenta o laudo do agrônomo. Se ele aceita, aceita. Claro, quem vai vender é ele. É o que a gente diz, as pessoas... Mas tu vai ter todo valorizam o aporte. O que é seu. Entendeu? Eu quero vender esse copo d'água. Esse copo d'água, esse copo foi... Bebeu água aqui, o imperador, não sei quem, então ele vale R$2.000. Quem vai pagar R$2.000? Ninguém vai pagar R$2.000. Entendeu? Mas é o que tu quer, é o teu. Agora, o que o avaliador faz? Ele diz, não, isso aqui é um copo assim, 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 vale R$5. É isso que o avaliador faz, de acordo com um trabalho de pesquisa de mercado, inferência estatística e uma quantidade de outros movimentos que a gente faz para ter uma avaliação precisa, correta, com o mínimo de influência externa. Existe, por exemplo, assim, desse tempo todo de carreira que tu teve, o que tu pode dar de dicas, por exemplo, para quem quer cursar agronomia, quem quer entrar para agronomia? Tem algumas dicas que tu pensa assim, tu gosta do campo, tu gosta de ir para fora, tu gosta de... Então tu já tem algum vínculo com a terra. Já é um primeiro passo, dá para se dizer, para o jovem, por exemplo, que não fez o KVG. Eu sou um guri que não fiz o KVG. Mas daqui a pouco vejo numa faculdade, cursei veterinária, durante o curso eu não me adaptei, não gostei muito de algumas coisas, então não concluí o curso. Mas daqui a pouco alguém que está penando em algum curso porque não se adaptou, que vá para agronomia, que migre para agronomia, tem algum termômetro para tu dizer assim, na dá para verdade, apostar? A vocação de campo, embora hoje a veterinária está... com pet, com a questão de gato, cachorro. Mais forte nessa área. Impressionante, né? É impressionante e com razão. O mercado crescente, muito maravilhoso. Eu me dou conta que o que pode se produzir, as expectativas e as oportunidades que existem dentro do mercado pet. Mas vamos voltar ao meio rural, que é o meu meio. Tá? As profissões não são tão diferentes. A não ser que eu, por exemplo, sou um veterinário e vou trabalhar com clínica. Aí tu é um médico veterinário. Agora, se eu sou um veterinário que eu quero zootecnia, tu estuda agrostologia na veterinária, ou seja, tu sabe de pastagens também. Claro que o agrônomo estuda em profundidade a pastagem. A ciência que estuda pastagens é agrostologia. Agrostologia. É o nome que o pessoal deve... Acho que está assim, né? Eu tô sim. Né? Mas a agronomia é mais específica. E dentro da agronomia, como é o nome do curso? Engenharia agronômica. Por quê? Porque existe a agronomia, essa que a gente estava conversando, que é a produção, que é as doenças, a adubação, os detalhes para a produção, especificamente. E existe a engenharia, que está nas avaliações, que está nos cálculos de vazão das lavouras de arroz, entendeu? Que está em um monte de coisas. Essa questão de zoonose que tu falasse agora, de doenças, zoonose não, porque acho que a zoonose se aplica mais ao animal, mas zoonose também... é animal. É animal, né? Sim. Mas... das doenças que atingem as plantas, uma coisa curiosa, olha só um insight que eu tive agora. Eu assisto final de semana aquele programa que é dos aeroportos, que apreende o pessoal com drogas, uma série de coisas, e aqui no Brasil se apreende muito, existe uma legislação muito séria e muito criteriosa para produtos de origem vegetal e alimentos e sementes e uma série de coisas que não podem entrar. Tu tem que solicitar um registro no exterior, passar por uma bateria, e tem uma série de produtos que assim mesmo não entram. Porque, às vezes, nem que aquilo esteja contaminado, mas porque é uma planta, ou uma fruta, ou algo que pode se alastrar e virar um parasita. Não mal comparando, tá? Vou falar que todo o tempo como um leigo que não é da área, mas aí temos um expert para... Tá certo. Eu trabalhei 7 anos no Ministério da Agricultura. Comparando com o javali. Exatamente isso. O javali não é daqui, se alastrou e é um grande problema. Isso é a proteção da produção nacional.
tem que ser levado muito a sério. Tá? Existem coisas que, por exemplo, eu que trabalhei com a parte vegetal, né, no Ministério, existe A1, que são os industrializados. Esses aí raramente dá problema. Tá? Que já passou ali por já foram cozimento. Coisa e tal, então, eles estando com a documentação em dia, não tem problema. Agora, o que é in natura tem que ser tremendamente vigiado para evitar que a gente contamine a nossa produção com alguma coisa externa, tá? Com algum fungo, tá? Uma coisa que não exista aqui, que passe a existir assim, como tu disseste. O javali entrou aqui para ser caça, fugiu, hoje está descontrolado. Hoje está... O Axis também, o veado servo Axis indiano, também soltaram para caçar, tá cheio. Agora há pouco eu fui fazer uma vistoria ali perto de Rio Grande, nos fundos do Taim ali, tá cheio de Axis naqueles bosques de pinos ali. Axis é um cervo que não é daqui, pesa até 300 quilos, tem uma baita de uma galhada, não tem tigre para comer, nem mais onça. Ou seja, estão indo, aumentando. E a pastagem vai escasseando, porque daí é um animal que passa o dia... Por enquanto eles ainda não estão competindo, mas vai chegar uma hora... Na Argentina já existe. Naquela região de Entre Rios ali, e do outro lado, do rio Paraná, ali, Santa Fé, existem regiões que estão infestadas de cervo-axis. Tá? É bom de comer, coisa e tal, mas é difícil tu matar todos. É um bicho que se cuida, né? Imagina. E ágil. Corre muito, acostumado a lidar com tigre. Tu imagina a genética dele, a mensagem... dele tá para se cuidar de tigre, leopardo, né? E tu pisa dezenas de metros de distância, ele já... um galinho, ele já dá um grito e já sai tudo correndo. Então, bom... Existe algum caso, por exemplo, que já tenha ocorrido de alguma doença, algum fungo, algum parasita grande, assim, algum caso, tipo... Como eu conversei com o seu Carlos também da questão do mormo, que um tempo atrás foi uma grande questão a ser abordada. Na parte de plantio e vegetação, existe algum registro, assim... grave, como o javali, por exemplo? Ou invasão? Não? Sim, existe. Eu vou te dar um detalhe, que é uma coisa que me arrepia. Chama-se capim-anone. O capim-anone foi introduzido aqui como uma boa coisa vinda da África e chegamos à conclusão que lá na África, nem na África comem ele. Porque ele é muito invasor, muito resistente, muito tolerante a tudo que tu imaginar. Tá? Então ele vai dominando. É aquele mais fininho e fibroso. É um bem fininho. Tu junta bem três, já não consegue arrebentar. Eu sei. Ele até tem um serrilhado, parece ter uma serrinha numa parte dele, assim. Não, isso já é outra coisa. Isso aí é palha de Santa Fé. Esse aí não. Esse aí é um... Tem um que tu passa contra ele, até meio corta o dedo, assim. Sim, mas não é. Não é o caso do anone. E o anone é um troço que me preocupa. Assim como também a grama bermuda, que é vinda lá do Mediterrâneo. Tá? Também é uma grama que aparentemente é muito boa. Só que ela sente a geada. Então, ela toma conta do campo no verão, chovendo, ela é uma maravilha. Daí a pouco, dá uma seca, ela fica amarela, ou, principalmente, chegam as geadas, e ela fica queimada e perde a palatabilidade dela. Ela é altamente invasora. E o anone tem por todo o Rio Grande do Sul, já toda a extensão nacional. O anone é espalhado por roda de carro, a semente gruda na roda do carro e larga lá adiante. O gado, que está em algum lugar que tem... Passa o caminhão com o gado que estava no anone. Uma vaca dá um escorregão, cai um cocôzinho na beira da estrada. Foi. Se já tem uma semente ali, já pronto. Ele já pega. Já pega, e para tu matar ele tem que ser... E não tem algum animal assim que coma, algum animal que não... os animais comem quando ele é novo, entendeu? O manejo do anone é um troço complicado. Tem muita gente já fazendo. Tá? O manejo é utilitário, vamos dizer assim. Porque o manejo de combate... É um manejo que se faz com glifosato e um equipamento que se chama lambi-lambi. É uma cordinha que tu molha ela com glifosato e tu vai passando por cima. Porque a nossa pastagem, em geral, é mais baixa, nosso campo nativo. E o anone é mais alto. Então, tu passa com aquilo a certa altura, tu preserva o natural que está lá embaixo, o útil, e o anone que está em cima, ele vai sendo atingido por esse glifosato. E essas questões, assim, por exemplo, Pelotas, que é uma cidade que tem um comércio pujante, forte, muitas empresas, assim, que vendem pasto, vendem insumos e vendem venenos, uma série de coisas. Sim. Existe uma possibilidade acessível de tu ter o manejo assim, eu tenho uma chácara, por exemplo, e aí eu não tenho como identificar. Eu vou chamar o agrônomo, ele vai identificar lá, e tu vai comprar isso, e vai tratar e vai liquidar. É descomplicado de fazer. Não digo que seja descomplicado de fazer, depende do que for. Mas quem te identifique tem... Pelotas é fértil em escritórios, em grupos de profissionais que dominam essa área completamente. Tem várias empresas aqui excepcionais. E o agrônomo, ele trabalha também como responsabilidade técnica nisso? Sim.
Eu, como licenciador ambiental, eu atendo várias granjas de arroz que tem que fazer o licenciamento junto ao FEPAM. Porque deve ter uma série de restrições no quesito de tu, por exemplo, aplicar o glifosato, alguma coisa, e não ter uma contaminação no lençol freático, Claro, alguma coisa do tem que, tipo. tem que ter um procedimento feito por um profissional. Tá? Ele vai te ensinar. Claro que normalmente o pessoal acaba fazendo por conta, mas o correto seria o profissional ensinar. Olha, tem que usar em tais condições, assim, assim, assim. Não pode usar em tal lugar, não pode usar em outro lugar. Ou seja, tem que haver uma licença para isso. Se todo mundo fizesse tudo corretamente, seria melhor. Não é fácil, a gente está acostumado a fazer tudo se virar. É muito pessoal da campanha, então eu como eu faço extensão rural, no caso do licenciamento ambiental, tu tem que conversar, você tem que chegar e conversar com os caras, olha, explicar, olha, tia, isso aqui assim, não é mais como antigamente, que aquelas granjas eram uma bagunça, uma pilha de ferro velho num canto, e os caras plantando dentro, na beira do arroio, ou seja, criando assoreamentos e outras coisas, tá? E hoje, se tu seguir certinho a regra, a restrição, tá? Que a legislação brasileira é maravilhosa. A nossa legislação é espetacular. É muito difícil alguém vir criticar aqui. Lá na Europa, que criticam o nosso... Eles são muito mais à vontade que nós. Eles já não têm o que eles querem que a gente preserve. Pois você sabe que esse foi um ponto, uma questão abordada pelo Fabinho, que ele teve aqui falando sobre conservação e ter lógica, inclusive, né? Tá migrando a empresa dele para ser a lógica ambiental. Que é justamente essa tratativa. Por que não? Eu abordei ele na questão de criação de EMA, que ele criou EMA por um tempo, e do capincho, que eu não sabia. Ele disse, não pode criar capincho também. Só que vai ter uma série de comprometimentos, laudos, etc. Tu vai ter que criar... O licenciamento é extenso. Uma série de parâmetros que tu vai ter que cumpri-los todos para poder. E aí entramos nisso e ele falou, né, que tem toda essa questão que hoje em dia a coisa está mais desmistificada. E a informação tá aqui, todo o tempo. Chega aqui, pelo próprio WhatsApp, tu vai passar, o cara já tem internet lá na campanha. Às vezes não pega o troço, mas o cara já tem um Starlink e ali ele já pega a internet, acessa, puxa no YouTube, já busca. Ou já liga pro agrônomo, tchê, o que é isso aqui? Já abre a câmera, mostra na hora. Não, a velocidade de hoje é muito, muito maior. E o capincho, tu tava falando do capincho, né? Tchê, o capincho é um troço maravilhoso. Tu tem mercado para carne e para o couro, tá? É uma produção absurda. Uma capincha pare 2 vezes por ano, 8 filhotes. A parte da agronomia que lida com a parte de criação não é tanto voltado para isso. Aí seria mais a parte de zootecnia ou não? A agronomia e a veterinária, os dois entram dentro da zootecnia. Sim. A zootecnia é uma especialização que pega um pouco dos dois, aí se aprofunda muito mais na questão genética, na questão de morfologias, mas bebe das duas. Elas se conversam, mas o agrônomo também tem cadeiras que ele vai dar todo o aporte para ele poder... Sim, me lembro que quando eu fiz, faz muitos anos, né, tinha 5 cadeiras de zootecnia. Tinha aves, bovinos, equinos, ovinos, não me lembro que outro. Tá, mas era zootecnia. E a gente fazia, era obrigatório algumas dessas. E essa crescente, por exemplo, que a gente vê, hoje em dia a gente acompanha, né, de cadeiras também voltadas para a questão ambiental, já tinha isso quando tu te formou, isso é uma tendência mais nova, tu percebe que agora o planeta todo tá falando nisso. Por exemplo, se critica o Brasil, mas lá na Europa já se exterminou muita coisa e aqui se preserva muita coisa. Que foi o ponto inicial, né, que o Fabinho abordou. Ele disse, a gente conserva aqui, o cara que mais planta e mais produz é o cara que vai ter mais área preservada, que vai ter uma vistoria, uma vistoria mais em cima dele, então ele vai fazer, ele vai preservar, ele vai... Dentro do uso da terra, tá? Falando em agricultura, principalmente. Pequeno e grande produtor. Não, todos eles têm uma coisa obrigatória que se chama preservação permanente. Que é o que é? A costa do curso d'água. O entorno do curso d'água, tá? Que para nós aqui o mínimo é 30 metros para cada lado, quando ele tem. A partir de ser um curso que não seja efêmero, ou seja, não seja só uma ladeirinha que quando chove cai. Tá? Se for água corrente mesmo? Se for um curso d'água definitivo, ali tu tem que ter no mínimo 30 metros. Aí quando tu passa de 10 metros de largura, tu tem que ter 50, assim sucessivamente. E a outra coisa é a reserva legal. O que é a reserva legal? A reserva legal é uma área de preservação que é obrigatório tu ter. Aqui para nós é 20%, nos campos gerais. No Cerrado é 50%. Não, perdão, 35%. Tá? E na Amazônia é 80%.
Então, o cara, para comprar um campo na Amazônia... Ele vai ter 20% de área útil. De área útil. Tá. E o resto é preservação. Exatamente, o resto é preservado pela lei. Então, tu te dá conta que esses caras que vêm fazer aqui, bater lata aqui, eles não têm razão em nada que eu estou falando. Não tem razão. O Fabinho citou justamente esse ponto, assim, claro. Tipo, lá eles exterminaram e aqui a gente preserva muito mais. Sim, olha, pega o Google e vai lá não precisa tu ir até a França. Pega o Google e chega na beira de um arroio. Os caras têm 5 metros de preservação. Essa delimitação, 10 metros para o curso d'água, para os dois lados, 30 metros. 30 metros para cada lado a partir do curso d'água. Se ele tem mais de 10 metros de largura, aumenta para 50. Mas aí tem uma escala que vai aumentando cada vez mais, entendeu? E a área de preservação também diferente, se o cara é um pequeno produtor, médio, grande. É preservação permanente, não importa. Existe um critério que o cara, se tem menos de 5 hectares, há uma tolerância. Mas eu acho que essa tolerância é muito mais para reserva legal. Por quê? Porque a preservação permanente, ela existe. Não importa se tu tenha só aquele campinho ali, ela existe. Eu sou um defensor da preservação permanente. Tem que ter, é claro, tem que ter. E a preservação permanente que ela permite criar corredores ecológicos para os animais as espécies migrar. E tu vinhas perguntando se o ambientalismo existe só agora. Não. A minha família sempre foi gente muito mais de pecuária. E a pecuária em campo nativo, bem trabalhada, com manejo, com rotação e coisa e tal, é um troço que sempre foi de mãos dadas com a ecologia, com os animais, porque a gente precisa deles. Entendeu? A gente tem os bichos. Já se tem há muito tempo, então, essa noção de que tu tem que cuidar, que tu não pode fazer. O pessoal que gostava de estudar mais já tinha isso. Mas o pessoal da agricultura, sim, teve que levar um certo trancaço, porque os caras queriam plantar até dentro da sala, né? Mas é normal. Sim, normal, é normal, é compreensível. Não pode tirar isso. Mas aí tu tem que ter limites. E esses limites foram traçados dentro do Código Florestal. Antes era o 4771, que era de 1963, e agora tem a 12651, que é de 2012, que é o que está valendo hoje. Muita coisa mudou, mas essa parte de preservação permanente não mudou praticamente nada. Que legal. Assim, falando mais específico dessa parte também, aí citando, vou pensar novamente, é uma conversa que eu já tive aqui, que foi no primeiro programa, porque o primeiro programa do Dedo de Prosa Podcast eu abordei um movimento, digamos assim, que eu vejo hoje, que eu noto hoje, que é das pessoas... Eu tenho primos da minha idade, 30 e poucos anos, que já estão morando para fora. Trabalham, vêm para a cidade, trabalham e vão para fora. Vêm de segunda a sexta-feira trabalha até 2, 3 da tarde e pica a mula, e vários outros conhecidos também, e pessoas do meu meio, jovens, né, que também querem ir para fora, querem sair da cidade. Eu observei que isso é um movimento bem grande mesmo, de muita gente. Deus que hoje eu rotulei isso de êxodo urbano, né? Hoje em dia, qual seria uma dica, por exemplo, para quem quer sair e comprar 2, 3 hectares? Aí depende da aplicabilidade. Tu quer para produzir ou para lazer? Para produzir, isso é muito, muito pouco. A não ser que tu vá fazer olericultura. Olericultura, horta. Horta. Alface, esse tipo de coisa, couve. Com esse tipo de área, tu te especializa, consegue uma fonte de água para poder manter uma irrigação. De repente, tu é produtivo. Agora, existe um básico, que é o módulo fiscal. Aqui em Pelotas, eu acho que é 16 hectares. Chama-se módulo fiscal. Módulo fiscal. É um enquadramento... Fiscal mas é um enquadramento da Receita Federal. Só que ele tem algum fundamento como... Prático para tu poder produzir, entendeu? Para tu poder sobreviver daquilo ali. Porque na matemática da tua produção, tu já tem um X percentual que é provável que tu vai perder. Claro, porque, olha aqui, eu vou plantar arroz. Se eu quero plantar arroz e não tem uma patrulha que venha me colher o meu arroz, tu tem que ter uma colheitadeira. Quanto é que custa uma colheitadeira hoje? 3 milhões, 2 milhões e meio. Uma colheitadeira boa. Claro, tu vai comprar uma usada e coisa e tal. Sim. Mas igual, tu te dá conta quando é que tu vai conseguir pagar isso? Quanto de arroz tu tem que colher para pagar essa colheitadeira? Entendeu? Então o pessoal acha que o cara do campo ganha dinheiro. Cara, se trabalha e se perde os cabelos no campo. Porque o clima influencia, porque vai faltar água no açude, e não sei o quê, e aí dá uma esfriada na época da floração do arroz, por exemplo, aí xoxa o grão. Agora tu falasse uma questão do clima, eu não quero perder esse ponto da consultoria, que vou fazer uma consultoria aqui para ver a minha aposentadoria. Mas assim, tu falasse esse ponto do clima.
tivemos um fator que há muitos anos eu, por exemplo, na minha vivência, nunca tinha visto, que foi o volume de chuvas do ano passado, né? Que foi algo assim, impressionante, a maior catástrofe climática que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Eu nunca vi nada igual. Mas aquela chuva foi lá. Mas tu consegue... consegue... Dá conta que aqui não mudou, a pluviosidade foi praticamente a mesma. Mas tu consegue avaliar, por exemplo, uma crescente na incidência de problemas, ou, por exemplo, se um agravamento cada vez estão mais graves ou não? Eu, sinceramente, não acho que tenha dados suficientes para alguém afirmar isso. Não tem tempo de... Não, a amostra é pequena ainda. Eu sou um cara que reluto a acreditar que o homem interfere tanto assim no clima. Tenho meus... Não, eu não digo no ponto de vista de ser uma influência humana ou não. Sim. Mas no sentido de ser um termômetro para tu... eu vou para fora, vou plantar, mas tem que te atentar a esses problemas de clima que cada vez então, vem levando mais... para esse lado. Isso. Sim, por isso que na nossa região, que existe um verão instável, que costuma haver seca, tá? Ou essa seca pode se manifestar em qualquer lugar, porque a chuva, quanto água demais não tem que tu fazer, mas com a falta d'água tu pode prevenir, com irrigação. Com tudo isso, o excesso de chuva é menos prejudicial do que a falta dela nesse caso. É que, por exemplo, nesse caso que aconteceu isolado, no passado, é um troço anormal. E na nossa região aqui, eu, por exemplo, eu moro no Laranjal. Sim. Eu fiquei 32 dias fora de casa. Por quê? Porque teve aquela enchente brutal ali naquela região dos vales. Choveu 1.000 milímetros, eu acho, em 2 dias. E aqui no Uruguai teve outra enchente, na mesma época. Pouca gente sabe disso. Essa água não teve. Todo mundo fala de lá. Então, o que aconteceu? Aquela água vermelha... barrenta, aquela greda. Vem descendo aqui, e a água que vem de todo o leste uruguaio cai para a bacia da Lagoa Mirim. E a Mirim ficou... E a Mirim veio empurrando água, e o São Gonçalo cresceu e empurrou aquela água vermelha direto para o canal de Rio Grande. Então, essa água suja nunca chegou no Laranjal. Essa água vermelha não teve no Laranjal. Tá? E pouca gente sabe. Essa enchente não foi falada do Uruguai, mas ela foi uma enchente forte, choveu 600 e tantos milímetros, inclusive Santa Vitória tinha vários lugares embaixo d'água que não tem absolutamente nada a ver com aquela chuva lá de cima. Foi a que matou um horror de gente. A daqui era uma chuva, vou dizer, que fosse um troço constante, tão anormal, assim, frequente, sim. Não era tão anormal a ocorrência delas. O problema é que foi somado com aquilo lá e o escoamento foi perturbado. Que é um período de monções que chama, né? Um período chuvoso, né? Nós não temos esse clima de monções aqui, isso acontece lá no sul da Ásia, né? A região dos monções, Índia, Indonésia... Aqui não se chama dessa maneira. Não se chama monções. Aqui é época de... Porque nós não temos a definição, não somos como o Centro-Oeste. Por exemplo, Brasília. Brasília tem 6 meses de chuva e 6 meses que não chove. Nos 6 meses de chuva chove todos os dias. Tá? E nos 6 meses de seca, não chove. Inclusive, loucura, agora eu estive conversando com um primo meu há poucos dias. Brasília já tá ficando marrom. Ou seja, até, se eu não me engano, no fim de outubro começa a chover. Agora começa a queimar tudo. Tu vê um toco de cigarro, até às vezes a própria fricção natural. Existem as queimadas naturais. Aqui, quando se tem, por exemplo, aqueles verões, aquelas torreiras de verão, normalmente dá uma bomba d'água. 1 ou 2 dias, né? Chove uns 2 dias, 3 e aí passa. Lá, quando acontece, é um troço esporádico. E não muda muito porque o ar é muito seco. Eu peguei 15% de umidade. É um troço absurdo. Absurdo. Para dormir, para nós que estamos acostumados a respirar 90% de umidade do ar, deve ser um horror. Não, a gente acostuma, não é? Ainda mais que a gente é novo, né? Mas tem muita gente que passa trabalho em Brasília por causa disso. Eu digo Brasília porque Brasília nós moramos e eu conheci, né? Tá, mas daí voltando para a análise do campo. Então existe um mínimo operacional que é 15 hectares, 16 hectares. Não, isso aí depende da cultura, entendeu? Claro. Eu quero produzir arroz. Eu não sei te dizer hoje quanto é que é, mas eu acho que menos de 200 hectares de arroz tu não sustenta uma granja. 200 de arroz plantado, tu não sustenta uma granja mínima. Tu tem que ter esses e o animal, da mesma maneira, nós abordamos também a questão da EMA, da pastagem, do quanto o animal vai pastar e tudo mais. O cálculo de hectares também está diretamente ligado ao animal, sim, quanto ele vai... A tua carga animal em cima, entendeu? Isso é um aspecto muito mais de veterinária, mas a unidade animal nossa, que é uma vaca de 400 quilos, 450 quilos, tu vê quanto cabe naquele ali, pela produção de forragem verde que tu tem. Isso é um trabalho de pastagem, que é um troço que é apaixonante também. A qualidade de pastagem, a variedade de pastagem que nós temos aqui, trabalhos do Uruguai, da Argentina, maravilhosos. Essa é uma coisa curiosa também, porque a menos que tu tenha uma extensão, agora posso estar falando uma bobagem, mas aí
mesma coisa, reitero que o especialista está aqui para poder... Sou mais um agrônomo. Não, mas para poder, né, me contrapor as minhas tagarelices aqui. Por exemplo, assim, ó, se tu vais criar um animal para corte, a vaca, res, tu tens que ter um capim plantado ou então tu tem que ter uma grande extensão que aquele pastagem natural seja suficiente para suprir aquele animal, é isso? Isso, mas essa pastagem natural tu pode melhorar ela. Pode melhorar ela com manejo, dividindo em quadros, deixando os bichos, muda para outra, vai mudando, entendeu? Vai rotacionando. Vai rotacionando, que ali tu concentra a urina e o esterco, que são adubo natural, e tu pode enriquecer também, pode lançar calcário, pode dizer, tá muito ácido, não sei o que, faz uma análisezinha de solo. Aí tu joga um calcário, aí tu vai melhorar as espécies úteis, entendeu? E combater algumas que se aproveitam da acidez, por exemplo. Então, tem espécies que se favorecem pela acidez e não são úteis. Então, o que tu faz? Tu coloca um calcário para melhorar o pH daquele solo. Com isso, tu já está combatendo o que é ruim. Aí tu passa a escolher o que é bom com o manejo de gado. E igual esses macetes, assim, claro, tu vai ter que ter um acompanhamento de um agrônomo, mas com o tempo tu vai pegando alguns macetes, tu vai ficando vaqueando aquilo ali, tu vai aprendendo. O pessoal antigo, domina. Eles sabem essas coisas todas, só eles às vezes não sabem traduzir. Mas eles sabem, se faz isso. Quando acontece aquilo, se faz isso. A gente que estuda, né, para isso, a gente traduz. Não, o senhor está dizendo que tem muita carqueja ali, porque o solo é muito ácido, então tem que botar um calcário, aparar ela baixinho, passar uma roçadeira e encher de ovelha. Porque aí a ovelha começa a comer o brotinho, começa a não sei o que, acaba matando o pé. Isso aí funciona. Claro, é um troço trabalhoso. É o conhecimento prático da vivência, da vivência, repetição, e tenta uma coisa dar certo, tenta outra não dar certo, e aí ele vai... Outra coisa, né, é a questão de, eu chamo de defensivos agrícolas, tá? Não de venenos, são defensivos agrícolas. Tá? Eu tenho inclusive, pós-graduação em Viçosa, em Minas Gerais, sobre controle químico. Não deixa eu esquecer de te perguntar sobre transgênico, um pouquinho. Tá. Podemos nos estender, porque eu acho que é um assunto bem... Também não sou especialista em transgênico. Tenho as minhas opiniões e tenho... Mas é que a gente enxerga hoje o transgênico... Claro. Bom, vamos... Não, eu ia te dizer. Tá. Então, a nossa legislação para produzir um defensivo é muito restritiva. Demora 10 anos em testes, para tu conseguir lançar no mercado uma molécula nova para atacar um certo problema. Então, não é isso que os caras dizem que... Outra coisa... porque o pessoal do agro envenena tudo. Meu amigo, se eu tiver um ciclo inteiro, uma safra inteira, entre plantar e colher, e não precisar aplicar nem um fungicida, nem um inseticida, muito melhor. Coisa. Só gasto. Então as pessoas ficam olhando como se fossem uns diabos. Vamos encher de veneno, não sei. Não, cara, não é nada disso. Tudo custa dinheiro. É o contrário. Às vezes é mais acessível e tu come mais barato porque você tem uma produção mais... Inclusive, às vezes, se eu não colocar, vou perder tanto por cento. Tá? Se eu tiver que aplicar, eu vou gastar mais do que o que eu vou perder. Então... Não aplica. Convive com o problema. Mas eu não sou especializado, como eu te falei. Sim. Eu sou só um cara. Transgênicos. Porque assim, vamos falar um pouco sobre o transgênico. Porque eu sou um curioso de vários assuntos, vários temas. O meu YouTube, se tu abrir ali o histórico de pesquisa, ele é um mosaico de um monte de coisas, é uma miscelânea. Eu tento não afunilar muito meu conhecimento sobre algumas coisas, então eu tento ir mais abrangendo, né? E aí, uma vez eu estava numa de pesquisar sobre transgênico, pega um alimento, vê o triângulozinho e o T ali do transgênico. Mas por que tudo que é alimento tem transgênico? O transgênico não pode ser uma coisa tão ruim. Aí eu fui ver alguns vídeos falando sobre isso também, vídeos curtos e coisa, um conhecimento bem raso, superficial, mas que já te traz algum aporte para quem não sabe nada. E eu vi que, na verdade, o alimento transgênico não necessariamente ele é um alimento ruim. Pelo contrário, na grande maioria das vezes o transgênico ele é isso, ele é um melhoramento para uma... A transgenia te permite melhorar ele em termos de sabor, em termos de qualidade... E durabilidade. Durabilidade e riqueza, inclusive riqueza em nutrientes. E para não ter que usar, inclusive, o próprio... Exatamente, tu cria um transgênico resistente a um tal fungo que é muito comum numa região. Aí não precisa aplicar o defensivo. Não precisa aplicar, exatamente. Essa é a finalidade. Porque, problema alimentar... Eu acho que isso aí também é uma campanhazinha que fizeram.
porque faz mal, o transgênico mata. Não, só um pouquinho. O transgênico serve, a base dele é isso, é o melhoramento genético para tu evitar de estar usando o defensivo. Exatamente. Ou ter uma produção melhor, com mais qualidade e tudo mais. Ele nasceu, tá, para permitir uma planta mais resistente, né? Mais resistente. Ao clima. Só que aí aprenderam a fazer a transgenia e começaram a usar para outras coisas, para melhorar o sabor, para melhorar não sei o quê, sem prejudicar ninguém, entendeu? Porque é mais caro, não sei o quê. Depende. Pelo contrário, a soja nossa que nós temos aqui, eu acho que 90% é transgênico. Eu não sei se tu conhece... Existem produtores orgânicos, mas a maioria é transgênico. Eu vou trazer aqui o Fausto, que é de Santa Vitória, da Fibra Rural. Sim, São sim. os caras que trouxeram a soja para Santa Vitória. Claro. Vou Isso aí trazer... eu vou te dar uma aula. Pois melhor vou abordar isso também um pouco mais a fundo. Claro. Mas que legal, então tem isso também, tem essa digamos, pode daqui a pouco a pessoa... Bendita transgenia, tu quer saber? Pode a pessoa assistir esse episódio, daqui a pouco não assiste o outro, então já dou uma pincelada agora para desmistificar isso um pouco. Claro. Porque não é esse bandido que se pinta. Ou que Ele vai te pontuar muito melhor do que eu essa questão da transgenia na soja. Não só na soja, como outras várias plantas que tem por aí. Bom, não quero me estender muito. Quero já que a gente vá migrando para o momento final do programa, mas quero ainda abordar um pouquinho mais sobre música, rapidamente. Uhum. Essas vivências práticas de tu levar um cara pro campo, levar um Ramãozinho pro campo. Tchê, tu quer comprar 2, 3 hectares? Vou lá. Vou contigo lá para tu ver uma terra. Tal. Essa lida prática, o exercício da função da agronomia, já te deu insights de escrever coisas que tu viu ou situações que tu te deparou que te inspirou a escrever algo? Sim. Toda a minha escrita poética, ela é descritiva. Muito mais descritiva do que insights de uma gota de chuva que cai no fio de arame, parece uma lágrima de Deus, não sei. Cara, não consigo. Eu sou muito mais descritivo. Tenho facilidade com a língua, tanto espanhola como brasileira, portuguesa. Porém, na portuguesa, a minha escrita é para pareceres e laudos, não para música. Não consigo. Não consigo. Sim, mas tuas músicas praticamente em espanhol. Todas, né? Em espanhol. Existe uma música que é meio a meio, só. O resto, tudo é em espanhol. Que legal. Tudo em espanhol. Que legal. E por mais que eu tente, vai tudo para lata de lixo. Porque eu leio e não me convence. Tua música, tu pode dizer que é pro teu consumo. Primeiramente, ela tem que ser pro teu consumo. Se tu não for conforme com aquilo, eu acho que tu tá errado. Tá fazendo o que não gosta. Claro, tem gente que faz música para ganhar dinheiro. Claro, que legal. Que bom se te pagam alguma coisa, né? Mas o melhor eu acho que é eu digo, a música para mim é a minha terapia. Que bonito. Tá bem? E valorizo, sem dúvida, o pessoal que vive da música, porque essa gente é uma gente... Os bons são trabalhadores, tem regras, tem horários, não sei o quê, e passam um trabalho porque às vezes as pessoas não valorizam como deveriam. Porque é cultura, né? A cultura é um troço que tem que ser... Para tu ter uma identidade, tu precisa da música, tu precisa... Até desse zelo de tu criar um produto diferente e original, como eu costumo dizer com a música, né? É música de cerne, música, né? Claro. Porque senão fica só, como tu dissesse, é muita música que tem que é um produto comercial, só para ele para eu acho que aí o cara se prostitui às vezes até, né? Muda o cara se criou ouvindo e tocando música folclórica gaúcha. Aí daí a pouco o cara começa a olhar, esse sertanejo, só eles ganham dinheiro. Vou lançar. Fazer sertanejo. Pronto. E daqui a pouco ele tem história. Não, e daqui a pouco até o cara ganha dinheiro, mas aí eu acho que ele vendeu ao diabo, né? Mas que maravilhoso. É o meu pensamento. Claro. Aí eu valorizo o músico profissional, o músico que vive exclusivamente da música, é um guerreiro, Porque é um meio difícil de dar conta, né, Ramãozinho? Quanta gente tem tocando que apenas consegue se manter, né? É complicado. É sofrido, cara. É sofrido. A agronomia hoje, tu pode dizer para quem tá aí, para essa gurizada nova que tá estudando, os guris e as gurias da agronomia. Tem alguns conhecidos, alguns amigos na agronomia. É uma profissão que ainda te dá um bom futuro? Não, cada vez mais. Cada vez mais. Porque o que está acontecendo na nossa região? Como tu disseste, só tinha gado e arroz. Agora já tem gado, arroz, soja. Agora tem azeitona, tem uva, tem mirtilo.
E a nossa região também, na própria... no próprio, esses negócios que vão surgindo, eles vão te abrindo um leque de possibilidades de turismo, né? Aí vai ter um que vai se especializar no queijo da colônia e vai ali com as vacas de leite. A questão do leite, aqui a nossa colônia é riquíssima em pêssego e outro vai ter as abelhas e aí vai ter o mel. Exatamente. Um criador de abelha é um parceiro do cara que tem fruticultura, do cara que tem pastagem, principalmente. Pastagem é um troço... A abelha influencia a pastagem na floração. Quando tu tem pastagem que tu tenha repetir de ano... A abelha, ela é fundamental, porque ela vai te propiciar a polinização para tu ter a semente daquela pastagem. E naturalmente a própria planta... Ou deixar ela semear. E a própria planta, ela vai através Claro. Que legal. No microcosmo que eu tive na minha infância, na casa do pai, uma casa muito grande, 14,5 por 63, e pátio tem corticeira, muitas plantas, árvores frutíferas. Na cidade, dentro da cidade é grande de pátio. E muito trevo. O pasto nativo ali era banhado. O pai aterrou para construir o galpão lá, botar as antiguidades dele, as coisas. Mas era um banhado, literalmente. Tanto que tinha o caeté, junco, pode ser? Junco. O caeté, aquele daquela flor vermelha, bonita, grandona. Sim. Coisa mais linda. E corticeira e muito trevo, porque é um solo muito preto, uma terra preta, muito úmida. E engraçado, né, que o trevo ele dá uma florzinha branca, que ela parece aquela flor de lótus que no Oriente mas né? Ela é bem pequenininha, branquinha toda. Eu não sei o nome daquela, mas dá no trevo aquilo ali. Trevo branco. Porque tem trevo branco, trevo rosado, trevo escuroso. Esse quantidade de trevos diferentes que tem. Esse é o trevo branco, é o mais comum nosso aqui. Como vai abelha naquilo ali? Eu passei toda a minha infância com o chão do pátio do pai cheio de abelha naquilo ali. Na corticeira também, muita abelha por causa da eu tava pensando... Anaí, a flor da corticeira, né? A flor da corticeira. Porque é a lenda da Anaí, daquela índia paraguaia, foi morta quando eles queimaram ela. No outro dia, onde tinham queimado ela ali, apareceu uma corticeira com flores. E as flores são linda, o sangue dela, né? É uma lenda muito bonita. Muito bonita uma lenda. E que eu ia te dizer, as abelhas, o mel de eucalipto é muito bom. Dependendo da variedade de eucalipto, o mel das abelhas falaste no outro ponto. E espinilho. Espinilho, conhece o espinilho? A árvore aquela que dá na beira do banheiro, uma flor amarela. Tá. Também é um mel saborosíssimo. Eucalipto e as plantações de eucalipto e pinos para fins de madeira, fins de lenha. Isso é um problema? Até que ponto isso é um problema ou não é? Ou é mais mito do que lenda? Porque a gente vê hoje em dia, quem vai para Porto Alegre, pega 116 aqui, tu vê uma série de campo plantado e tu vê ali que é eucalipto ou para celulose, né? Isso. Bueno, existem três unidades florestais que se usa aqui. Pinos, acácia e eucalipto, tá? Cada uma tem a sua utilidade, tá? Para lenha, um pouco acácia só que se faz. Eucalipto é para poste e principalmente para celulose. Eu acompanhei o projeto Losango, que era o projeto da Votorantim aqui. Eles compraram 100 mil hectares nessa região nossa aqui e plantaram 50. 100 mil hectares? E plantaram 50. Claro, qual é a ideia do eucalipto? A inicial, né, seria pegar terras devolutas, ruins, em regiões... Campo muito dobrado? Dobrado, campo com muita pedra e coisa... E ali que eles começaram a fazer. Só que depois começaram a se estender em outras áreas, começaram a oferecer, e eles estavam pagando muito, né? Enfim. O eucalipto, eu vou dizer que seja uma coisa maravilhosa. Maravilhoso é o nosso pampa, né? Mas o eucalipto não é um mal tão ruim assim. Não é um vilão tão... Não é um vilão como dizem. Porque no eucalipto existe vida, existe ninhos, existem abelhas, como tu mesmo falou. Abelha, caturrita, tem uma série de animais que estão ali, né? Tudo. Tem fauna e tem flora. A acácia seria o menos perturbador de todos, tá? Mas um pouco mais exigente, né? E dura muito menos, né? Se tu planta um bosque de acácias para, por exemplo, a sombra, vai te durar 12 anos, 15 anos, sei lá, começa a cair tudo. Então, para a questão de bosque em instância, sempre se usou eucalipto, tá? Trouxeram, em 1860, mais ou menos, começaram a trazer, os ingleses que moravam na província de Buenos Aires começaram a trazer, tá? 1860, por aí. Tá? Inclusive, tem umas histórias. Eles são responsáveis pela explosão da caturrita, porque o controlador da caturrita não passa de 5 metros de altura. Muito alta, lá o animal tem a segurança. E as caturritas, aqui nós vamos dar bem. Elas não eram daqui, elas eram lá de Neuquén, da Argentina. Elas foram vindo junto com
a proliferação do eucalipto. E hoje é uma praga. Aqui, no Central Park em Nova York, na Espanha, porque o pessoal leva filhote, elas fogem. E por qualquer lugar elas estão bem. Então, estão lá, né? Altamente adaptado, deixa né? eu te falar, então. Então, a acácia é um troço que, inclusive, tem uma função de nitrogenação no solo, coisa e tal. O problema é que tu planta para produzir alguma coisa, tá? Pinos, particularmente, eu abomino. Mas eu não posso tirar a razão de um cara que compra uma mancha de areia na beira daquela região do Rio Grande lá. Ali não dá nada. E o cara planta pinos. E ele pega e é um perigo, porque ele vem vindo e vai entrando no teu campo, né? Tem que ter um controle muito bom. Isso é fácil de adaptação? Não tem vida embaixo daquilo. Não tem vida. Tu não vê quase nada ali. Entendeu? Esse pinus é um troço agressivo demais. Não é um... Tu vê, eu achava que era o eucalipto, claro, talvez porque a gente vê o eucalipto, aquela coisa, né? Claro, não. O eucalipto tem... quando não é muito... Claro que a produção industrial ele é muito mais próximo um do outro, né, para render e coisa e tal. Ainda assim, a fauna cruza por ali, os bichos, viado, sorro, tudo passa por baixo ali. Eles aproveitam aquilo para se esconder. Tem regiões aqui que tem blocos contínuos de 10 mil hectares de mato nativo, e mesmo porque essa questão do pessoal da Votorantim, da Losango, eles preservaram muito bem essa questão de preservação permanente. Também para essa questão de ter a parcela que tu é obrigado Exatamente. Então, a explosão de fauna que aconteceu nessa região aqui é pelo eucalipto. Viado, que estava ficando raro, tem quantidade agora. Sorro, tatu, isso tudo o eucalipto favoreceu. Legal. E a avifauna também, jacu, nunca vi tanto jacu na vida. Eles estão emendados, entendeu? Está tudo emendado. Pô, o mato nativo. Tarrã tem um visto de quantia passar, cruzar voando. Tarrã é um troço que eu via raramente na infância, tarrã. Está aumentando. Tem tarrã ali no Quartier. Sim, tarrã é mais do banhado, né? Tem um casal de tarrã, dois casais de tarrã vivendo ali, coisa mais linda. As crianças vão brincar, leva minha filha pra brincar ali, tu enxerga ele, porque ele é grande, né? Um bicho grande. Sim, coisa mais linda. Bom, vamos dando finalizada aqui nesse bate-papo. É muito bom, como tu pode perceber, 1 hora passa voando. Sim. E se deixar, a gente se estende. Claro. Rodrigo, primeiramente, quero te agradecer por esta aula que tu nos deste aqui e pela disponibilidade de tempo de estar aqui conosco numa noite gelada, fria, no meio da semana, reservar um espaço na tua agenda, por trazer várias informações legais, pertinentes, e eu encerro o programa sempre pedindo uma dica musical. Eu peço para as pessoas me sugerirem uma música ou poesia que esteja de acordo com a União Nativa, que faça parte ali, né, do cenário do regionalismo, do gauchismo, e que tu goste muito, ou que seja das tuas mais preferidas. Uma música, porque... que coisa difícil. É difícil, mas eu vou fazer a abertura, por quê? Como esse episódio vai ao ar na noite de domingo, na manhã, no próximo domingo, eu vou abrir o programa União Nativa seguinte, né, com a tua sugestão. Tu sugeres para no próximo domingo eu abrir o programa. Aí pode ser um Alfredo Zita Rosa, pode ser uma música tua, por que não? A música minha seria mais fácil dizer, mas não, vamos... Tem uma música? Então uma música minha, tá? Tu tem lá, se tu não tem nos festivais, eu tenho do disco, que é uma gravação muito boa, que qualquer coisa eu te mando depois, o MP3. Se chama Um Sonho de Volver. Aí vai voltar ao que nós começamos a conversar. Por favor. Um Sonho de Volver... essa é a ideia da sugestão musical. Um Sonho de Volver é a história que conta a minha juventude e infância no Campo do Vô. Que legal. Porque é campos de serra, que a gente chama. Porque é uma região que é mais dobrada, assim, são suaves coxilhas, mas são coxilhas. Porque onde a gente está agora é um plano na beira do Rio Jaguarão e depois sobe para começar as formações geológicas mais altas. Mas tem muito plano, entendeu? Lá não. Lá são canhadas coloridas, matos, coisa bonita, cheios de pássaros, cheios de vida. É um troço que tem toda uma lembrança. Tem xirca, tem campo limpo, tem de tudo. Tá? E são lembranças que eu tenho. Se chama Um Sonho de Volver. Que legal. É uma samba, tá, que eu escrevi, que tem um pedaço inicial, que é um recitado, que eu digo: Llevo a um verde los ojos de tanto campo y chilcal.
el olor a pan casero y aquel silbido del viento no se han ido de mi memoria. Me acuerdo con alegría de aquellos tiempos de abuelo, de alpargatas, de un azude y de caballos en pelo. Sé bien que todo pasó porque el tiempo como el arroyito no marchan hacia atrás, pero en la samba puedo revivirlo. Quiero sentirlo otra vez. Quiero para mí este sueño de volver. Que legal, que bonito, que bonito. Tchê, isso aí, eu custei conseguir cantar porque me enchi os olhos d'água. Espetacular, espetacular. Rodrigo Jacques, muito obrigado. Este foi mais um episódio de Dedo de Prosa Podcast com o agrônomo, cantador, fronteiriço, Rodrigo Jacques. E fica aqui a minha dica, meu pedido, que tu deixe um comentário, uma pergunta, um questionamento. Abordamos vários temas que com certeza aí vão deixar vocês curiosos, até querendo saber mais. Então deixem nos comentários que eu vou consultar nosso agrônomo e aí eu respondo as dúvidas de vocês. Deixem um joinha, pode se inscrever no canal aí do nosso YouTube Rádio União FM Oficial. E fica o convite para no domingo que vem, às 20 horas, mais uma estreia de um novo capítulo de uma nova página que está sendo escrita no Dedo de Prosa Podcast. Um grande abraço, obrigado, Rodrigo, e encerramos por aqui mais um episódio. Obrigado, Ramonzinho. Ouvintes, não deixem de espalhar, fomentar essa rádio, que tem programas interessantíssimos, culturalmente maiúsculos. Tá? Eu sou fã do programa do Ramonzinho da manhã, mas tem muitos outros programas. O de rock também. Do Chico Coelho. Exato. Gosto muito que o rock... bom gosto é bom gosto. Tu tem ou tu não tem. Isso é que é a diferença. Estúdio Rock com Chico Coelho. Isso. Todas as noites às de quinta-feira na Rádio União FM. Está ao vivo agora lá. Hoje é uma noite de quinta, está lá ao vivo na rádio fazendo Estúdio Rock com Chico Coelho. Tá certo, então. Obrigadão, Rodrigo. Foi um prazer, muito obrigado estou à disposição para o que precisar. Tá bem, o prazer foi meu. Obrigado, pessoal. Uma boa noite, até mais.